em um encontro que reuniu mulheres do bairro, organizado pelo Grupo de Mulheres e também pela União Brasileira de Mulheres de Chapecó. O evento faz parte da programação do 8M deste ano. Neste momento, vamos conversar com Rosa Alba, que faz parte da UBM e participa dos movimentos que são realizados semanalmente aqui no bairro. Seja bem-vinda ao Portal Desacato, Rosa. Obrigada, Jaime. Então, como é esse movimento que a entidade, junto dessas mulheres, fazem aqui no bairro? E qual o que você sente assim, que tem gerado desde o início da realização desses encontros até o dia de hoje, pensando também no 8M de 2023? Então, a UBM ela é uma organização, né, que ela visa sobretudo a luta pelos direitos políticos, direitos, né, pelas questões das mulheres, sobretudo, né, a luta contra a violência, a luta contra a fome, a luta por melhores condições de moradia, de emprego, de salários justos. Então, esses direitos e essas lutas, né, que a UBM sempre está presente, né, procura sempre estar presente. Isso tanto em nível de Brasil e aqui em Chapecó também, que a nossa organização ela está aqui desde os anos 90, né? E no caso daqui do bairro São Pedro, então já existe esse grupo de mulheres aqui já há algum tempo, aqui da comunidade, e nós resolvemos fazer uma atuação mais junto com elas, né? Mas respeitando completamente o espaço dela. Então eu tenho vindo desde o ano passado aqui e é no sentido de realmente potencializar aquele saber, aquele conhecimento, aquelas angústias que elas têm dentro delas também, para que elas possam expor, né, e melhorar aquilo que existe dentro delas e também superar as dificuldades que elas têm, porque no encontro delas, nas falas delas, na vivência delas, elas conseguem buscar ânimo e buscar a superação de muitos problemas que são delas, né? Então eu venho, mas eu procuro não ser uma intrusa, né? Mas respeito muito o espaço delas e contribuo sempre que necessário. Então, compartilhamos aqui receitas de produtos de limpeza, receitas de higiene, de produtos para higiene pessoal, né? De ervas, de plantas, de medicações, né? De coisas que são próprias de mulheres. E nesse processo, a gente resgata também aquele saber delas, resgata, valoriza, né, porque é um saber extremamente importante isso, e também resgata o saber ancestral, que esse conhecimento ele não surgiu agora, ele é um conhecimento de milhares de séculos e de anos atrás das nossas ancestrais. É correto, então, a gente dizer que, olhando para o presente, aqui agora, a gente, essa necessidade de olhar para trás, e aí você, como bemista, né, trazer esse olhar externo sem invadir o espaço, como também uma forma tanto de entender essas consequências do sistema que a gente vive, refletindo, e também quebrar as crenças de competições que foram impostas, né? Aquela coisa de eu preciso ser mais mulher do que a outra, ou mais bonita, ou mais inteligente. Então você percebe esta quebra dessas crenças, desses paradigmas, nesses movimentos que vocês fazem aqui? Exatamente, exatamente. Então somos mulheres, cada uma é uma, ninguém é mais ou menos que a outra, né? Cada uma se constituiu a partir do seu jeito, da sua história, daquilo que a vida também lhe permitiu, né? Mas que também juntas a gente pode ter uma força maior para poder superar as dificuldades que essa vida nos impõe. E tem muitas coisas que sozinhas a gente não consegue nada, né? Tanto desse saber que está guardado dentro da gente, como dos direitos políticos mesmos que nós temos, dos direitos sociais que nós temos, né? Então,
E muitas vezes a gente pensa, sou só eu que tenho esse problema. E quando a gente vai ver, o problema da colega se multiplica, ele é maior. Enfim, cada um do seu jeito. Então, somando isso, poder compartilhar, o grupo aqui tem essa história. Nesse compartilhamento, elas se fortalecem. E elas, por isso que elas gostam de vir. E aí o que a gente traz? A gente traz algo a mais para também melhorar, muitas vezes até a questão econômica mesmo. Então, fazer, por exemplo, um desodorante em casa é bem mais barato né, do que comprar no mercado e bem mais saudável. Ele não traz as consequências que desodorantes industrializados trazem, por exemplo, e tantos outros, né? E aí a visão, muitas delas têm também a visão do meio ambiente. Por exemplo, não usar um desodorante, um detergente, por exemplo, os benefícios que isso causa para o meio ambiente. Então, usar um sabão caseiro, por exemplo, né? A redução da embalagem. Essa consciência está presente em muitas delas aqui. Então, quer dizer, eu tenho muito a aprender com elas também e a gente socializar, fazer com que esse conhecimento não fique na mão de uma ou duas pessoas, mas né, multiplicar isso. Que interessante. E esta questão do fortalecimento que você traz, uma psicanalista que faz parte do nosso... é colunista no nosso programa. E ela trouxe uma questão muito interessante, de que uma mulher, falando no contexto de violência, ela dificilmente consegue sair deste ciclo se ela não tiver condições emocionais. E ela faz uma ligação com a vivência dessas mulheres na infância e adolescente. Possivelmente, a maioria das mulheres que passam por violência na infância, elas foram subjugadas, foram violentadas na adolescência, e aí quando chega novamente ao ciclo, novamente se repetindo, novamente as mesmas dificuldades emocionais para elas lidarem para conseguir. Então esse fortalecimento, você consegue assim perceber esse fortalecimento também no âmbito emocional? Assim? Sim. Elas, inclusive, elas falam, elas relatam. A fulana se curou da depressão porque ela frequentou o grupo. O grupo ajudou muito ela a esse processo de superação da depressão, por exemplo, né? Uhum. E outras questões, muitas vezes, de violências, problemas mesmo em casa, né? De doença, né? Então, a gente sabe que é uma comunidade que é bastante discriminada e, no entanto, elas não se percebem menores, né? Elas realmente, elas têm certeza daquilo que elas são, que são mulheres, que são fortes, que não são menos que ninguém, né? E isso a gente reforça muito. E o trabalho é trazer outras mulheres, algumas, por exemplo, que realmente estão em casa, não conseguem vir por uma questão, às vezes, individual, às vezes têm vergonha, eu tenho vergonha de ir lá. Tem algumas que expressam isso. Então, é o nosso trabalho, de mostrar para ela que não tem nada, não tem por que ter vergonha, né? Elas merecem estar aqui como qualquer outra pessoa, né? A mulher como um todo merece estar aonde ela quer estar. Olha, a participação ela é muito boa porque uma mulher ajuda a outra, né? E aqui é um bairro que tem muita necessidade de uma ajudar a outra porque são muitas mulheres carentes e elas precisam. E são 30 anos que eu moro no bairro São Pedro, sempre teve pequenos grupos ou grupos mais grandes de se ajudarem uma com a outra. E a mulherada, ela é bem simples, bem amiga, bem dedicada. É muito bom de estar trabalhando com todas elas de todas as formas, seja como ministra, seja como do batismo, seja como do lazer, né, das festas, tudo. É bem bom de trabalhar, porque são umas pessoas muito dedicadas. E quais são as principais coisas que surgem nas rodas de conversas de vocês? Que questões que mais se tornam visíveis? Olha, na verdade, as mais sugestões a respeito de trabalho. De ajuda, né? Então, mais que nós conversamos e se esforçamos é de ajudar e trabalhar com as pessoas, ensinar o que elas não sabem ou o que a gente não sabe, também ensina
mais é isso. E às vezes compartilhar também as tristezas, né, as coisas que acontecem, né, porque às vezes acontecem muitas coisas difíceis, né, como o nosso bairro é um bairro que tem muito moradores de rua, né, então a gente precisa de ajudar, né, e a gente compartilha sempre isso para ver o que de melhor a gente pode fazer. E o 8M nesse ano, ele está sendo realizado numa programação, né? São várias atividades e tal. Num outro formato era um encontro na praça e tal. Então, como você vê assim a realização neste formato de celebrar o Dia da Mulher assim, no bairro, com uma atividade assim, ao invés de, por exemplo, ter que ir até a praça, e também que é um movimento legal. Sim. Mas gostou mais desse movimento? Como é que você vê essa diferença? Mas assim, porque tu viu hoje, teve bastante, ele foi muito produtivo, né? E sobre isso veio muita orientação de vocês lá ali do centro e daí isso ajudou mais, né, a todas as mulheres. Eu achei bem legal, porque foi um encontro, né, apesar que também no centro ele não é ruim, mas aqui nós tivemos bastante coisa melhor, né, informação melhor, foi falado muito de medicina natural, né? Então eu achei que é melhor assim do que às vezes tu vai lá na praça e não tem muito disso, né? E as pessoas se perdem mais por lá. Eu acho bonito essa atuação nos bairros. Já perdemos umas participantes do nosso grupo, mas sempre o grupo ainda continua. Renova a cada vez, o nome do grupo é Renovação, se renova, vindo pessoas novas e o intuito do grupo de mulheres é se encontrar, sair de casa. Na verdade, você não tem um porquê de vir lá ter que fazer tal coisa. Você vem, participa e desenvolve durante a participação o que você quer fazer. Um artesanato, se você não quer fazer nada também, toma chimarrão e conversa com as outras. Já veio gente bem depressiva no nosso grupo e participou e depois saiu dizendo que tinha se renovado, se curado das depressões, porque saía de casa e vinha até o grupo de mulheres na comunidade. Nós se reunimos toda semana com bastante gente, com pouca, umas têm afazeres diferentes e estamos participando. E todas podem participar, não tem idade e também é para sair mesmo de casa, como eu disse antes. Ah, que legal, porque uma coisa que a gente percebe assim do sistema capitalista, essa coisa que aumenta, alguns falam bastante disso, do individualismo, né? Da pessoa que fica ali, pensa em formar a sua família e trabalhar e acaba se fechando, não busca, né, estar com amigos, em comunidade e tal. Por que será? Como é que você observa assim que isso tenha talvez se perdido e, por exemplo, algumas mulheres ainda não se permitem a sair do individual para estar em grupo? Tipo, a pessoa, ela cria um muro entre ela e a sociedade. Às vezes é ela mesmo que não quer ir até lá, porque acha que lá não tem graça de participar, né? E quando chega, ela muda, de repente, a ideia que ela tinha de que aquilo era sem graça. E começa a desenvolver também coisas que os aprendizados que sabe, começa a passar para as outras e ver que as outras também têm coisas a ensinar. E assim a gente vai vivendo e fazendo acontecer o grupo de mulheres na comunidade. Legal, muito obrigada pela tua participação aqui e que continue esse movimento, as mulheres se fortalecendo e se ajudando. Obrigado a vocês todos que participaram. Hoje foi um dia muito legal para a nossa comunidade. Até fiquei surpresa que não imaginava que vinha tanta gente, tantos participantes de várias comunidades participando, né, e se entrosando ali com nós aqui, vendo que às vezes de fora para cá diz que o bairro é assim, né? Daí você chega e vê que não é, né, daquele jeito que você aprendeu lá fora das vezes, né? Então, de repente mudou umas ideias aí e nós ficamos muito felizes da presença de pessoas diferentes também no meio de nós.